A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com um foco na lição A Realidade da Grande Tribulação. Ao final do vídeo, deixe seu feedback com seus comentários, seu like ou seu dislike. Se ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal, acione o sininho para receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Conto contigo aí na missão de abençoar vidas por meio desses vídeos. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. O textuário da reflexão bíblica de hoje está em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Na verdade aplicado, o pastor William Barros, ele afirma que nosso Pai Celestial, que enviou seu Filho Jesus para nos salvar, também livrará o seu povo da ira divina que virá. O texto bíblico de referência é Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 26. Nesse texto, o profeta Daniel ele descreve a visão das 70 semanas de anos, deixando evidente a conexão e a sincronia da 70ª semana de Daniel com o que foi revelado a João nos capítulos 6 a 18 do livro de Apocalipse. Na reflexão bíblica de hoje, vamos tentar entender melhor a visão das 70 semanas de anos dadas por Deus a Daniel, o papel da nação de Israel no cenário profético envolvendo essa visão, e o cuidado especial de Jesus Cristo com sua igreja, com sua noiva, a fim de protegê-la do juízo divino sobre os filhos da desobediência no período da grande tribulação. Para se entender melhor os acontecimentos apocalípticos relatados por João no livro de Apocalipse, é de fundamental importância um olhar atento aos detalhes mostrados por Deus a Daniel na visão das 70 semanas de anos. A título de esclarecimento quanto à expressão semanas de anos, essa designação ela se dá pelo fato de que cada uma das 70 semanas se refere a um período de 7 anos e não a um período de 7 dias. No texto original de Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27, o termo hebraico utilizado para se referir às 70 semanas é sabuim, cuja tradução literal é 70 setes, 70 períodos de 7 anos. Caso se referisse a uma semana de dias, como em Daniel, capítulo 10, versículos 2 e 3, o termo hebraico utilizado seria yamim, cujo significado literal seria 70 períodos de 7 dias. Ou seja, 70 semanas de anos corresponde a um período de 490 anos dividido em 3 períodos. 7 semanas de anos é o primeiro período, segundo período 62 semanas de anos, e o último período, o terceiro período, 1 semana de ano, e esses períodos serão mais bem detalhados no tópico de número 2 da reflexão de hoje. Ao ler as profecias de Jeremias, o profeta Daniel ele entendeu que a duração do cativeiro babilônico seria de 70 anos, e Deus se utilizou aí da duração de 70 anos do cativeiro babilônico para que, na visão das 70 semanas de ano, responder à oração intercessória de Daniel e esclarecer a ele a cronologia dos acontecimentos futuros em relação a Israel e também em relação ao mundo. Inicialmente, quanto à restauração da nação de Israel e do templo em Jerusalém, como também a restauração plena de todas as coisas. O contexto bíblico geral, ele evidencia que Deus ele tem prazer em responder às orações dos seus servos e suas servas, colocadas diante dele por corações quebrantados e contritos, a fim de conceder-lhes, segundo o seu poder, muito além do que a pessoa pede em oração ou do que ela imagina. Parafraseando o que disse o pastor David Yong-Chu, pode-se afirmar que a oração ela é a fonte de onde flui o poder de Deus na vida dos seus servos e suas servas. Por meio da oração feita por um coração quebrantado, a mão de Deus ela se move para suprir as reais necessidades humanas. Sem dúvida, as características da oração de um cristão demonstram claramente o seu caráter diante de Deus. Dado a importância da oração no contexto sagrado, o profeta Daniel ele chega a deixar explícito que deixar de orar, deixar de interceder diante de Deus é pecado. Charles Spurgeon, um exímio pregador do século XIX, ele declarou que se um ministro do Evangelho ele deixar de orar como um cristão comum, ele será tido como um hipócrita. Se ele deixar de orar mais que os cristãos comuns, o ministro ele será desqualificado para o cargo de ministro do Evangelho. Se na qualidade de ministro ele não orar o bastante, será digno de pena.
Portanto, conclui o pastor David Yong-Shu, chegou a hora de orarmos. Ainda quanto às 70 semanas proféticas, além de elas serem esclarecedoras para se entender o livro de Apocalipse, o próprio Jesus ele se referiu a elas para falar sobre o fim dos tempos e de como os judeus deveriam se comportar quando o que foi revelado ao profeta Daniel se cumprir de maneira literal. Em Apocalipse capítulo 9, versículo 24, há pelo menos 6 eventos que ainda deverão se cumprir na nação de Israel: a extinção da transgressão, o fim dos pecados, a expiação, a remissão da iniquidade, a implantação da justiça eterna, selar, consolidar a visão, selar e consolidar a profecia. Esses eventos eles se concretizarão ao final da última semana profetizada por Daniel, ao final da grande tribulação. A forma como é descrito essa última semana de ano aqui profetizada por Daniel, tudo se encaixa com os eventos que vão se desencadear no período da grande tribulação, descrito em Apocalipse dos capítulos 6 ao capítulo 18. A única diferença da visão das 70 semanas de anos dadas por Deus a Daniel com a revelação dada por Jesus a João é que a visão dada a João na ilha de Patmos, ela traz detalhes, traz os pormenores dos eventos que serão desencadeados na terra no período da grande tribulação. Esse fato ele comprova que o livro de Apocalipse ele é um complemento e confirma o que está no livro de Daniel. Os dois livros eles apontam para a soberania de Deus, para o seu plano perfeito de restaurar todas as coisas, para o poder de Deus em levar adiante e fazer prevalecer os seus propósitos na vida humana. Quem se encaixar, quem se ajustar aos propósitos de Deus para a vida humana, será plenamente protegido e abençoado por Deus. Além de os livros de Daniel e Apocalipse se complementarem e confirmarem que haverá um período de grande tribulação na terra, Jesus ele também confirmou no sermão profético, lá no Monte das Oliveiras, que haverá um período de grande tribulação sobre a face da terra. Em Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22, Jesus disse: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E essa referência de Jesus aos escolhidos, a causa da abreviação daqueles dias que virão de grande tribulação, é uma referência direta à nação de Israel, o povo escolhido por Deus de entre todas as nações da terra para se manifestar, para se revelar ao mundo e se relacionar com a humanidade. Esse período mencionado por Jesus e descrito nas revelações dadas por Deus a Daniel e a João, eles são mencionados também no contexto bíblico geral como sendo o dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor sobre os filhos da desobediência. Quanto às 70 semanas e a relação delas com a nação de Israel, o anjo Gabriel, apresentado no contexto bíblico geral como sendo o anjo anunciador de boas novas, de boas notícias, ele foi enviado a Daniel para fazê-lo entender como se daria a restauração da nação de Israel, estendendo aí a explicação até a implantação do reino milenial, no qual o próprio Cristo ressurreto, ele comandará um governo teocrático, um governo cujas leis emanarão do próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo, e esse governo terá sede mundial na cidade de Jerusalém. Nos dias de Daniel já se cumpriu o que futuramente Jesus ele disse em oração: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. O primeiro período de 7 semanas de ano, onde cada semana representa 7 anos, somando aí um total de 49 anos, iniciou-se no ano 445 a.C., momento que o rei persa Artaxerxes ele assinou o decreto autorizando a reconstrução da cidade de Jerusalém e entregou esse decreto nas mãos do seu copeiro real Neemias, o comissionando a executar a obra de restauração. A fase de reconstrução nesses 49 anos concluiu-se no ano 397 a.C., já que os anos antes de Cristo eram contados de forma regressiva. Um detalhe interessante foi dito a Daniel pelo anjo quanto à reconstrução da cidade de Jerusalém, pois ela aconteceria em tempos trabalhosos. Esse detalhe foi muito importante para que os judeus eles permanecessem resilientes diante
das grandes perseguições lideradas por Sanbalate, por Tobias e os aliados desses dois homens que chegaram a tentar armar emboscadas para matar Neemias e paralisar a obra de reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém e do templo. Eles também escreveram uma carta caluniosa ao rei Artaxerxes, acusando Neemias e o povo judeu de estar aí preparando um golpe de Estado contra o rei na busca pela retomada da autonomia política e a independência da nação de Israel. A obra de restauração ela ficou parada por um período de tempo devido a essa carta acusatória e foi retomada e concluída por ordem do rei Dário. Concluído aí o primeiro período inicial das 7 semanas de anos, começou a contar agora o tempo do segundo período, composto por 62 semanas de anos, ou seja, composto de 434 anos, que se concluiu com a retirada do Messias, com a retirada do enviado de Deus, com a morte de Jesus. Contando de 397 a.C. mais 434 anos, chega-se ao ano 38 depois de Cristo. Considerando que Jesus ele morreu por volta do ano 33 depois de Cristo, há uma diferença de 5 anos que é explicada com a reforma do calendário gregoriano em 1852 depois de Cristo pelo Papa Gregório XIII. A reformulação do calendário por Gregório, ela se deu em substituição ao calendário juliano, que foi implantado pelo imperador romano Júlio César no ano 46 a.C. Na reforma do calendário foi determinada uma mudança na contagem do tempo através da bula papal Intergravíssima, ajustando o ano civil ao ano solar, período que a Terra leva para dar a volta ao redor do Sol. Nessa reforma do calendário, descobriu-se que havia um erro em torno de 5 anos na contagem do tempo, e que Cristo ele não nasceu no ano 0, que seria aí o marco da mudança do tempo antes e depois de Cristo, mas ele nasceu em torno do ano 5, antes da era cristã. Para o início da última semana de ano de Daniel, o terceiro grupo das 70 semanas, abriu-se aí um parêntese preparatório, portanto, a última semana de Daniel, a 70ª semana, ela ainda não se iniciou. Esse parêntese preparatório, ele compreende a dispensação da graça, também conhecida como dispensação do Espírito Santo e dispensação da igreja, pois é o período de tempo que Deus, ele graciosamente oferece salvação à humanidade por meio do mover do Espírito Santo de Deus na igreja, que é responsável em propagar o Evangelho de Cristo ao mundo. Nesse período parentético, vislumbra-se aí a imensurável graça de Deus, pois o desejo divino é que o maior número possível de pessoas aceite a sua oferta de salvação e livramento para não estarem habitando a terra no período da grande tribulação. Isto porque a última semana de Daniel vai se iniciar quando o Espírito Santo ele deixar de atuar na terra, convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, a 70ª semana de Daniel ela terá início imediatamente após o arrebatamento da igreja. Essa última semana de ano, profetizada por Daniel, é mencionada na revelação de Jesus a João como sendo um período de grande tribulação e será aí dividida em 2 períodos de 3 anos e meio. Com a manifestação do anticristo e a sua ascensão como governo mundial, assessorado pelo falso profeta e sob o domínio completo de Satanás, o dragão, a antiga serpente, a nação de Israel ela vai aceitar a aliança de paz oferecida pelo anticristo, e o terceiro templo de Salomão ele será reconstruído em Jerusalém. E na metade da semana, o anticristo ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares realizadas no novo templo em Jerusalém, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. No final da última semana de Daniel, Jesus ele se manifestará em glória, seus pés tocarão o Monte das Oliveiras, Jesus virá acompanhado da igreja glorificada e dos seus santos anjos, Jesus virá para intervir na invasão do anticristo à nação de Israel, à cidade de Jerusalém, para livrar a nação, julgar e condenar os inimigos de Israel na batalha do Armagedon.
Será no final da última semana de Daniel que a nação de Israel vai reconhecer Jesus como sendo o Messias e se lançará aos seus pés para ser plenamente salva, protegida e restaurada por ele. Além de Deus mostrar a Daniel que a nação de Israel ela seria restaurada em um curto período de tempo, ou seja, que os judeus eles seriam libertos do cativeiro babilônico, Deus mostrou a Daniel como se daria a restauração plena na consumação dos dias da nação de Israel. Por isso, mandou que Daniel selasse o registro da visão até o fim dos tempos e revelou a João quem abriria o livro e desataria os selos. Em Lucas capítulo 21, versículo 33, Jesus disse: "Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar." Quanto às 70 semanas de anos e a sua relação com a igreja cristã, como já disse há pouco, a igreja cristã ela está inserida no período aí, nesse parêntese entre a 69ª e a 70ª semana de ano de Daniel. Esse período de tempo ele já dura mais de 2000 anos e ainda vai ter aí a sua duração por um tempo humanamente indeterminado, pois somente Deus sabe quando esse tempo será concluído. Como a Daniel, Deus não revelou os detalhes desse período entre a 69ª e a 70ª semana de ano de Daniel, Paulo diz: "Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos tempos haja entrado. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas." Cada cristão deve encarar com responsabilidade esse período preparatório, esse tempo de salvação dado por Deus à humanidade, nesse parênteses aberto, usar esse período de tempo com sabedoria, não receber a graça de Deus em vão e cumprir a missão de evangelizar o mundo. Portanto, a igreja não é alvo das 70 semanas de Daniel. O texto bíblico ele é claro quanto a quem ela se destina. Daniel, capítulo 9, versículo 24, a parte A diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a nação de Israel e sobre a tua santa cidade, ou seja, sobre a cidade de Jerusalém. Além de a igreja cristã não existir na época do profeta Daniel, ela só veio a ser constituída após a morte de Jesus, ou seja, já no período de tempo entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel. Nesse período parentético entre a penúltima e a última semana de Daniel, a igreja cristã ela foi constituída, foi fundada no dia do Pentecostes, foi edificada, foi fundada, fundamentada nos ensinos de Cristo. Por ter sido cheia do Espírito Santo, a igreja cristã, nesse período parentético, ela está exercendo a sua missão evangelizadora e sendo preparada para ser arrebatada, para ser retirada da terra, para dar lugar ao início da última semana de Daniel. De pronto, o texto de Daniel, capítulo 9, versículo 27, já descarta a presença da igreja no período da grande tribulação. Pois na 70ª semana, a última semana de Daniel, Deus ele estará tratando diretamente na terra com a nação de Israel e com a cidade de Jerusalém, em consequência direta do que os próprios judeus, no desejo de ver Jesus crucificado e morto, quando Pilatos se declarou inocente quanto ao sangue que seria derramado com a morte de Jesus, respondendo todo o povo judeu a Pilatos disse: "O seu sangue, ou seja, o sangue de Jesus, caia sobre nós e sobre os nossos filhos." Por isso, os judeus eles serão alvos dos severos juízos de Deus que serão derramados na abertura dos 7 selos, no toque das 7 trombetas e no derramar das 7 taças da ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A igreja cristã não será alva da ira divina. Isso é fato comprovado ao longo das páginas sagradas. Quanto aos fiéis servos e servas de Deus, a promessa divina é: "Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome,
nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevador. Jesus, que nos livra da ira futura, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos com Ele. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu, disse Jesus, te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. O pastor William Barros, ele lembra em seus comentários que o verbo grego ruomai, utilizado por Paulo para falar sobre o livramento da ira futura, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, é o mesmo verbo grego utilizado por Pedro para se referir ao livramento dado por Deus a Ló antes de destruir Sodoma e Gomorra. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 7, Pedro disse: E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Ou seja, antes da destruição, Deus retira os fiéis do lugar no qual ele vai derramar os seus juízos. No diálogo que os discípulos tiveram com Jesus instante antes de ele ascender aos céus, os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhe Jesus: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mesmo porque quem estabelece os tempos e a forma como as coisas devem acontecer é o Senhor e não o servo. Além disso, Jesus ele precisava deixar claro qual deveria ser o foco da igreja, qual deveria ser a meta a ser alcançada pela igreja, qual o propósito de Deus para a igreja cristã. E caso a igreja cristã se preocupasse com qualquer outra coisa, senão com o foco que ela deveria ter, ela perderia o seu foco. E com isso, teria dificultado aí a sua possibilidade de alcançar a meta e cumprir a sua missão. Em seguida, a pergunta de Jesus, Jesus expôs aos seus discípulos qual seria o foco da igreja cristã. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus, com estas instruções quanto ao foco da igreja cristã, ele reforçou o que ele já havia dito antes aos seus discípulos quanto à missão evangelizadora da igreja. Enquanto foca e executa a missão evangelizadora como igreja de Cristo, cada cristão deve desejar ardentemente a volta de Jesus, deve estar vigilante e preparado para o momento da volta de Jesus, deve buscar estabilidade cristã, deve viver em constante busca pela santidade, pela purificação, deve se munir de todo o conhecimento bíblico necessário para não vir a ser aí enganado pelos falsos profetas e pela natureza humana tendente ao pecado. Deve permanecer resiliente na dependência de Deus para resistir às adversidades, às aflições, às perseguições e às tentações, e havendo feito tudo, permanecer firme, sem baixar a guarda. O estudo das 70 semanas de anos de Daniel é fundamental para se entender o livro de Apocalipse, principalmente no que se refere ao período da grande tribulação. A resposta de Deus ao clamor de Daniel pela restauração do seu povo, além de mostrar que Deus tem prazer em responder seus servos e suas servas, trouxe à tona aí esclarecimentos importantes quanto ao futuro glorioso da nação de Israel, que se efetivará no governo teocrático de Cristo, no reino milenial. É importante se entender que nós estamos vivendo o período de tempo entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel, momento que precede o arrebatamento da igreja e o imediato início da grande tribulação. Persevere em oração, santificação e na execução da missão evangelizadora, pois a palavra do Senhor não há de passar, ela vai se cumprir de maneira plena, independentemente de as pessoas estarem preparadas ou não. Deus é fiel e verdadeiro quanto ao que Ele revelou nas Escrituras Sagradas, na forma como Ele fará as coisas acontecer, no livramento que dará aos seus servos e suas servas fiéis, como também no julgamento que executará sobre os que rejeitam a sua oferta de redenção e de restauração plena. Se prepare, pois ainda é tempo de salvação. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.